mestranda do PP Cult. Sou mestranda da turma do PP Cult 2020 e fui convocada hoje para semestre de cerimônias de abertura. Sou uma mulher negra, de pele clara, tenho olhos castanhos, o cabelo dividido em trancinhas longas, estou vestindo uma camisa branca de botão, um brinco de búzio grande e atrás de mim tem uma parede bege. Para abrir os trabalhos, eu peço licença para ler uma carta que a gente escreveu. O título da carta é Carta de Abertura para uma Jornada. Como toda carta, essa aqui também começa com data. Só que no nosso cabeçalho não mostra inicialmente o calendário de hoje. Inicialmente. Resolvemos sinalizar uma série de datas que é para a gente nunca se esquecer. 12 de março de 2020. Nome, Cleonice Gonçalves. Nome, idade, 63 anos. Profissão, empregada doméstica. A primeira vida à perda foi de uma mulher idosa, uma mulher mãe, uma mulher trabalhadora, uma mulher periférica. A propósito, esse é o retrato do Brasil. E não, a gente não vai dizer um retrato de Brasis, porque basta que você olhe agora, onde quer que você esteja, para o lado, para entender que a face desse lugar é uma mãe periférica, trabalhadora. Esse retrato, inclusive, tinha tudo para ser uma imagem de reverência e de referência. Dessas que a gente olha com respeito, com certa cerimônia. Mas, ao contrário, não estampa a página de livro didático, só a estatística de desigualdade social. Desde esse dia, 12 de março de 2020, Paulos, Aldis, Tarcísios, Rodrigos, Agnaldos, Lázaros, Nelsons, Genivaus, Eduardos, Joanas, Anas, Selmas, Sônias, Nissetes, Deises, Marias e Cleonices. Somos mais de 609 mil vidas perdas. 29 de julho de 2021. Uma vez, um intelectual malinês chamado Ampateba disse: em África, quando um ancião morre, é como uma biblioteca que se queima. Cinemateca, Museu da Língua Portuguesa, Museu Nacional, Mestre Moa, Cacique Aritana Iauá Lapiti, Cacique Domingos Venite, centenas de hectares de floresta. Nos termos de Lélia Gonzalez, perguntamos: como é que a gente fica se essa neurose cultural faz de tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena e apela para tudo nesse sentido? Março de 2020. Nome, Jaqueline Góes de Jesus. Profissão, biomédica. Doutora pela UFBA. Bolsista pela FAPESP. Mulher negra brasileira baiana. Sequenciou em 48 horas o genoma do vírus SARS-CoV-2. Dezembro de 2020. Esperançamos. Quem é de Amém bradou graças a Deus. Quem é de Shalom agradeceu a Adonai. Quem é de Axé sussurrou baixinho a Totô. O conhecimento, o trabalho e a exaustão de cientistas e profissionais da saúde produziu os primeiros imunizantes para possíveis vacinas. Segundo Castiel Vitorino, brasileiro, a cura é capacidade de manipular e equilibrar a energia vital do corpo. Portanto, é vida. Portanto, é tempo. Cura é produção de memória, de história, de gesto. Mas, como diz Castiel, para entender a cura, é preciso se perceber além do regime temporal de infinitude, mas de perecividade. Então, a cura é um momento perecível de liberdade. E aos que planam na contramão da cura e da liberdade, um aviso. Issocan Agbo Jequinium Sum Pelebi. Niterói, 17 de fevereiro de 2020. É tudo nosso, anunciou uma parede. Se a gente tivesse lembrado naquele dia que cada momento é assim, instante único, a gente tinha adiantado os planos.
A gente se construiu assim, quadradinho por quadradinho remoto. Isso ajudou a Leda Maria Martins a nos ensinar que o tempo não é uma linha reta. Pela definição, academia é lugar onde se treinam várias práticas. Nós treinamos a coletividade democrática, o alargamento de certas falas e a afetividade como instituição. E, fingindo certa despretensão, escolhemos um termo incomum para nomear nossos encontros virtuais extra-aula, que visavam, acima de tudo, construir e fazer a manutenção das amizades, dando suporte emocional em tempos tão difíceis. Hoje, 8 de novembro de 2021, fazemos menção honrosa às famílias das vítimas da pandemia no Brasil. Todo o nosso respeito e sentimento de solidariedade. Esperamos que, de alguma forma, possam ser confortadas e alentadas. As moradoras de favela que, mesmo em meio à pandemia, tiveram de lidar com a violência estatal, com a política da morte com medo. As pessoas que voltaram ou passaram a conviver com a extrema pobreza, com o desemprego e a vulnerabilidade e insegurança alimentar. Chegamos a ser um país fora da linha da fome. E é inaceitável que esse e outros fantasmas carcomidos nos voltem a aterrorizar. A classe trabalhadora. Sobretudo, entregadores, atendentes, caixas de supermercado, frentistas de posto, mototáxis, profissionais de limpeza urbana. Profissionais da área da saúde, que estiveram na linha de frente, distante dos familiares, lidando com medo, com cansaço e até com desrespeito. Nossa mais sincera gratidão a essas pessoas e nossa sincera admiração e defesa ao SUS. As profissionais de educação, de pesquisa e ciência, terrivelmente deslegitimadas por serem a raiz de toda mudança possível. Agradecemos de modo bem especial ao corpo docente e à coordenação do PPCult. E, por fim, ao setor da cultura, terrivelmente atacado, desmontado, ridicularizado. Por ser entendido, até por quem não entende nada, como direito humano fundamental. Novamente, 8 de novembro de 2021. Damos início agora e definitivamente à 5ª Semana de Estudos em Cultura e Territorialidade. A jornada compõe o currículo obrigatório do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidade da UF e destina-se a apresentar nossas pesquisas a fim de estabelecer entre a gente, com vocês, a circulação e a construção de saberes. A 5ª edição é idealizada e proposta, realizada pela turma PPCult 2020. Essa turma foi a primeira do programa, com todos os processos de ensino atravessados pelos impossíveis pandêmicos. Impossível se encontrar presencialmente, impossível estar numa aula física, impossível ir a campo, impossível andar pelos corredores, frequentar a biblioteca, impossível continuar uma discussão teórica no caminho da barca, impossível não usar máscara, impossível não tomar vacina, impossível não defender a ciência, a cultura e a educação, impossível não se afetar, impossível. Vale dizer que essa turma é formada por 24 pessoas. Somos 20 mulheres. Somos 10 pessoas negras. Somos 4 mães. Somos das faixas etárias de 60, 40, 30 e 20 anos. Somos um servidor e uma servidora pública de produção cultural em 2 universidades federais diferentes, além de profissionais da rede pública de educação, professoras, artistas, produtoras, produtores, gestoras e gestores de cultura. Somos maioria de subúrbios, periferias e favelas. Somos também uma mulher angolana, pessoas LGBTQIA+, e pessoas de terreiro. Somos 24 encruzilhadas interseccionais, mostrando que impossível é que a universidade pública seja para poucos. Somos 24 territórios culturais incorporados
apontando que nenhuma construção de possível vai ser possível sem que se acionem outros tempos, espaços e conhecimentos, outros corpos, produção e articulação política e teórica que tenha a gente como produtores de ética, poética e pensamento. Por isso, a gente traz para o centro da nossa peça de divulgação uma cabeça, para que a gente faça referência ao Ori. Beatriz Nascimento narrou que Ori significa a inserção de um novo estágio da vida, uma nova vida, um novo encontro. Em acordo com Beatriz, entendemos que nosso ordenamento da consciência e da inconsciência, que a academia chama de saber, conhecimento, episteme, imaginário, precisa ser produzido e amparado coletivamente. Sobretudo, sinalizamos a necessidade de amparar as cabeças da universidade na memória, para que nunca seja esquecido aquilo que jamais pode ser repetido. Mirando Ori, ressaltamos a importância do respeito à diversidade, de subjetividades, de existências e o compromisso com a democracia inclusive de saberes, narrativas e referências. Logo, a cabeça precisa ser assentada em múltiplos centros: tempo, espaço, corpo, epistemológicos. Pois só assim seremos possíveis, com ou sem pandemia, dentro ou fora da academia. Agradeço a todas as pessoas pela escuta e chamo para a mediação da conferência de abertura de título Quem pode falar na produção de possíveis? Luísa Carvalho. Boa noite a todas as pessoas presentes. É difícil tentar manter a fala firme depois dessa carta, mas agradeço a todas as pessoas aqui presentes, a nossa mesa de abertura. Tô bem. Eu sou uma mulher branca, magra, meu cabelo é castanho até o meio e do meio para baixo ele é roxo e cacheado. Eu visto uma blusa preta com flores em tons de rosa, verde e amarelo. Eu uso um óculos de armação grossa, preta, e uso uma maquiagem leve também. Atrás de mim tem uma parede branca com 11 quadros coloridos de tamanhos diferentes e uma porta marrom. A nossa conferência, como a Ruth avisou, está sendo gravada. E cada um das pessoas que mediarão aqui terão 15 minutos de fala. Eu vou apresentar primeiramente o currículo de cada uma dessas pessoas e após 10 minutos da fala de cada um deles, eu vou avisar que faltam 5 minutos e após essas falas teremos as considerações finais. Ocupante da cadeira 33 na Academia de Letras da Bahia, Obá de Xangô do terreiro Axé Opoafonjá, na Bahia. Um dos fundadores da Escola de Comunicação da UFRJ. Presidiu a Fundação Biblioteca Nacional de 2005 a 2011 e, em 2021, foi escolhido para ser o primeiro titular da Cátedra Otávio Frias Filho. Estrategista do sensível, pensante na Go, antropólogo dos espelhos midiáticos, da ciência do comum, do corpo, do terreiro e da cidade, professor Muniz Sodré. Mulher negra, mãe, aprendente e baquetá, profissional da cultura, artista da presença, atriz, griot, doutoranda de artes, mestre em memória social, pesquisadora cênica na linguagem corporal em cantos e mitologias ameríndias, africanas e indianas. Representante do Brasil em eventos de arte dos Estados Unidos, além de premiada em festivais nacionais. Da raiz de baobá, escreve a palavra força em sua corporalidade. Tatiana Henrique. Indígena da etnia Puri, historiadora, escritora, ilustradora. Doutora em História da Cultura, mestre em História Social, professora e participante dos movimentos dos povos originários por valorização e preservação de suas línguas e culturas a partir da história oral.
idealizadora da Pachamama Editora, voltada a histórias de mulheres indígenas, que publicou os primeiros livros bilíngues e o livro infanto-juvenil polilingüe Tainu. Poeta de alma, exercitadora de esperança. Aline Rochedo, Pachamama, Churiapuri. Para abrir a nossa mesa e começar com a fala, nós convidamos a Aline Pachamama. Aline, você tem 15 minutos. Aline, você está mutada, por favor. É que há uma quietude em mim. Saudações a Abedjala. Abedjala é o nome do nosso continente, antes da colonização chegar. Eu sou mulher, cor da terra, sou originária indígena, recebi os olhos da floresta, cor do manjericão, o cheiro do manjericão, sou a pessoa que sorri e às vezes sou confundida com as crianças. Tenho dificuldade em falar sobre o meu corpo físico, porque sempre entendo que a minha alma atravessa os poros e chega antes. Minha gratidão a Carla, minha Satê, que me fez o convite, minha gratidão às pessoas que estão comigo, minhas irmãs, meu irmão preto, e agradeço ao aprendizado da escuta. São dias que a gente entende o silêncio como uma possibilidade de entendimento. Quando eu vi a possibilidade de fazer, o possível, dentro da esfera do povo originário, há mais de 500 anos, a gente tem feito o impossível. Quantas pandemias nós passamos, quantos atravessamentos nós temos que engolir durante todo esse processo de uma colonização que começa há 5 séculos e não se interrompe. Nesse momento em que a Mãe Terra vem gritando uma nova percepção de humanidade, nós ainda continuamos nos nossos mundos, dentro dos nossos quadrados, das nossas bolhas, protegidas pelos nossos quereres. Tão difícil a humanidade entender o coletivo, não. Quanto mais eu tenho pensado nesse momento de pandemia, que seria um momento de aprendizado, mas eu sofro por todo o desaprendizado que ainda ocorre dentro do nosso coração e da nossa forma de ver a vida. Dentro de uma pandemia, nós estamos falando do marco temporal, dentro de uma pandemia, nós estamos falando das PLs. Numa pandemia, nós ainda estamos colaborando com projetos de cultura, de empresas que destruíram rios no nosso país. A gente acha interessante. Dentro de uma pandemia, tem mais garimpeiro do que Yanomami. Dentro de uma pandemia aqui da Mantiqueira, quiseram criar uma hidrelétrica. Dentro de uma pandemia em que nós só visualizamos aquilo que nós já estávamos praticando há muito tempo, que era o abismo entre nós. Hoje todo mundo está sentindo falta do contato, Mas nós já estávamos criando abismos há muito tempo. A gente só ficou lúcido diante disso, quando realmente nós fomos obrigados a criar esse distanciamento que a Mãe Terra vem dizendo para a nossa reflexão. Eu estou em umas semanas muito sensíveis. A Tatiana me viu num momento também sensível, porque nós aqui realmente fazer o impossível, não, desconstruir uma história em que nos coloca como fóssil, desconstruir uma história que nos cala, não apenas no início desse século XIX, que vem aí construindo a história do Brasil, mas uma história que nos cala até hoje. Os povos originários ainda são chamados de índio. Eu gosto de falar minhas experiências, então eu tenho que compartilhar, senão as pessoas não acreditam. A gente tem aqui agora o Instituto Pachamama, e eu estou extremamente cansada, eu falei com a Carla, porque
desenvolver um trabalho na coletividade, igual as abelhinhas Jataí sonham para nós, enquanto humanos, é um grande desafio num plano em que o bem-estar singular ele grita muito mais alto do que o bem-estar coletivo, né? Em que nós ainda não entendemos a nossa força enquanto coletividade. E aqui, a gente tem que dialogar com pessoas que pensam totalmente diferente de nós, pessoas que nos olham e não nos enxergam, pessoas que acham que é um absurdo falar de projetos de reparação histórica. Esse é o possível que eu sonho, mas para muita gente isso é impossível, é loucura, é insanidade, é ousadia. Eu sou até selvagem. Mas as crianças me dão uma segurança, sabe? Aqui no espaço, a gente conseguiu um espaço para o Instituto, porque para dialogar com as esferas governamentais, o povo originário precisa ter um CNPJ, tá? Só sermos povo originário não basta para o país, a gente tem que ter um selo, o carimbo. Ser originária e ouvir as minhas anciãs não basta para o país, eu preciso ter um diploma de doutor para poder falar sobre a minha mãe. Ela que foi buscar o meu diploma, eu gosto de repetir sempre isso. Quanto mais eu entendo a academia, menos eu me aproximo dela, desse formato hierárquico que ainda exerce a academia. Infelizmente, a gente se perde nesses labirintos da vaidade acadêmica. Por isso eu gosto de dizer que eu sou da terra. E o meu diploma é coletivo. Mas aqui no espaço, eu venho falando muito com as crianças, que as crianças entram. Isso, para mim, é um grande sinal de que alguma coisa bacana eu tenho feito. Porque elas sentem a energia antes da gente se apresentar como tal. Elas entram. E essa semana, umas crianças entraram. Eu tenho sempre sementes para as pessoas que entram no espaço ou para as pessoas que adquirem nossos livros, né? Fazendo essa troca de energia, honrando a nossa luta. Porque é muito fácil o país dizer que todos somos indígenas, todos somos pretos, mas na hora de lutar com a gente, quem está lá? Cadê os xamãs? Cadê aqueles que tanto querem saber da nossa medicina? Quem está lá com a gente? Cadê aquele pessoal todo que faz trabalho acadêmico em relação ao povo originário e nunca dá a ele o direito de ser o autor daquele trabalho? Cadê esse pessoal quando se fala de marco temporal? Por isso que as crianças me alimentam possibilidade. Que aí eu conversei com umas que entraram agora, no feriado, no espaço. Falei, olha, estou propondo uma coisa muito difícil. Os adultos não estão conseguindo entender. Aí uma delas virou para o pai, você não queria tomar um café? Pode ir lá, a gente fica aqui com ela. Tem um tapete de sonhos e possibilidades no espaço que as crianças elas escrevem seus sentimentos através de desenhos, né? É a forma mais autêntica de se poder entender um sonho, uma possibilidade, né? Aquilo que a criança concretiza. E aí eu falei para elas, olha, está bem complicado aqui, eu expliquei o que era o projeto, a gente quer fazer uma grandioca para te receber, mas imagina eu tentar fazer isso hoje, quando na sua escola ainda me chamam de índio, dizem que eu não existo, olha. E elas ficaram prestando atenção, e eu falei para, olha, eu vou dar semente a vocês, e vocês vão me ajudar. Depois que essa semente for plantada, vocês vão conseguir mudas de árvores. Porque a gente tem que tirar esse asfalto todo do mundo e colocar as florestas, porque quem destruiu isso tudo fomos nós, enquanto humanidade. E eu não quero que você só conheça gato, cachorro, boi, não. Você tem que conhecer a onça, o ouriço. Isso é cultura, a cultura vem da terra. Eu quero que você conheça o gambá, o Tietê Sangue, que gosta de entrar aqui e conversar comigo, e fui apontando os animais que temos a representação. E falei para elas, olha, só tem duas coisas bem complicadas depois. Plantar sempre, para dar conta de tudo que foi destruído. E olha que não vai ser suficiente. E não tomar mais Coca-Cola. Quando eu falei que tomar mais Coca-Cola, você quer cuidar, quer fazer uma floresta comigo tomando refrigerante, mas o refrigerante está destruindo as nossas fontes.
sabe? Você pode conseguir deixar de tomar? E para os pais eu pergunto, será que você para de usar ouro, por favor? Porque desde o século XVI, essa exploração à nossa terra tem sido por conta do ouro e ele ainda está matando o meu povo? Você está sabendo disso? Você está usando uma aliança, um comprometimento do amor. Olha que curioso. Em troca da morte dos povos originários. Então, a possibilidade para nós, ela é uma tarefa constante. Ela é gritada pelos nossos ancestrais para a gente sair do nosso espaço de invisibilidade que querem o tempo todo nos colocar, para a gente chegar ao coração das pessoas, para as pessoas entenderem que essa causa não é só nossa, essa causa é de todos, para entenderem que olha, o povo mais experiente em democracia é o povo originário, o povo mais experiente em medicina é o povo originário, o povo mais experiente em pandemia é o povo originário. E elas só nos matam porque elas são trazidas por outros. Porque foram os mineradores, os garimpeiros que passaram esse vírus para os nossos parentes que estavam isolados. Aline, 5 minutos, tá? Então, eu agradeço. É muito... é um tema amplo e que nos movimenta. E espero que a nossa fala seja semeadura, minha fala seja semeadura, senão ela não se completa. E a semente que eu entrego para as crianças é do girassol. Não porque ele está sempre voltado para o sol, mas porque é uma planta generosa, ela pode ser cultivada em vários ambientes, né, nesse país. Ela nos ensina o ciclo de vida e morte, ela nos ensina o ciclo de deixar o seu legado, e ela é possibilidade, porque todas as pessoas podem ter uma sementinha de girassol para plantar, ela está aí disponível. Então, eu agradeço, trago esses meus sentimentos de alegria, de dor, que eu acho que nem explicando em palavras eu conseguiria. O que é um processo de uma reparação histórica, né? Aqui, nesse momento que nós estamos passando. Bom, olha, organizar uma grandioca na Mantiqueira, vocês imaginem, nesse momento atual do nosso país, o que é isso? Mas nós não vamos desistir. E eu espero que vocês me encontrem em outras possibilidades e conheçam o nosso trabalho, as nossas semeaduras, a nossa insistência, a nossa alegria, porque essa também é uma marca do povo originário, a nossa força em acolher todos os povos, tanto esses que ainda querem nos perseguir, foram acolhidos por nós, os povos pretos foram acolhidos por nós, todas as pessoas que se aproximam são acolhidas. Então, honrem isso, honrem o povo originário. Não podemos falar e entender outras causas sem entender essa. Essa é gritante, ela está aí há muito tempo. Chutepotete, tate, boa luz, e gratidão pelo aprendizado da escuta e pela escuta dessas palavras. Muitíssimo obrigada, Aline, pela sua fala. Agora vamos convidar a Tatiana Henrique para iniciar a fala dela. Tatiana, também 15 minutos. Após 10 minutos corridos, eu vou intervir para poder avisar que faltam 5 minutos. E aí a gente encerra a sua fala. Boa noite a todos, boa noite. Satê, muito obrigada, sempre inspiradora. Enquanto a gente estava aqui, eu estava aqui de lado, porque eu estou aqui com a minha imbira, que é esse instrumento aqui, e eu estava tocando um pouquinho. Quando eu fico nervosa, né? Quando eu estou precisando me sintonizar, eu me volto para a música, porque a música é esse instrumento que nos sintoniza com o universo, né? Então, eu estava tocando um pouquinho. Então, antes de eu começar a falar, eu vou tocar um pouquinho para a gente escutar, tá bom?
Professor Muniz Sodré, no ano passado, quando o senhor foi internado, eu tive muito medo de a gente perder uma referência como o senhor, um baobá vivo. Aline, te agradeço por ter atendido a tantos convites ao longo de toda a pandemia. Turma, muito obrigada por esse convite. Tatiana, só antes de você começar a falar, pedir para você se autodescrever, por favor. Vamos lá. Eu sou uma mulher preta, africano-diaspórica. Estou toda de branco, com um fundo branco, porque eu sou filha de Oxalá. Estou com cabelo curtinho. Estou com brincos de Opachorô. Essa sou eu. E eu gosto de contar histórias. Então, eu vou contar uma história para vocês, para a gente iniciar. Eu vou contar sobre quando o algodão quis vir à Terra. Os seres humanos só se vestiam de folhas. Folhas, as folhas das árvores. Porque as árvores, né, são esses elementos que estão sempre trazendo os possíveis para a gente. E o algodão, o algodoeiro, lá de cima, no Orum, ele entendeu que ele ia vir para cá. Ele falou, eu quero ir para a Terra, eu quero ir para lá, porque indo para lá, eu vou doar a minha fibra, eu vou doar de mim, para que os seres humanos possam aprender a fiar, a construir tecidos, para que eles teçam as suas tramas, as suas narrativas, produzam as suas possíveis palavras para os seus corpos, porque vestir uma roupa é vestir um possível para um corpo, é escrever no corpo. O algodoeiro veio. E aí, quando o algodoeiro veio, as pessoas aqui, os seres daqui da Terra, eles já sabiam que o algodoeiro ia vir, e eles ficaram loucos com aquilo. E começaram a atacar o algodoeiro, e o algodoeiro se fechou. O algodoeiro já tinha sido avisado de que não ia ser fácil se transformar, ele não ia ser recebido assim, com tanta festa. Mas o algodoeiro insistiu e veio, e foi atacado, como tinha sido previsto. Os pássaros vieram e atacaram o algodoeiro se fechou mais um pouco. Mas à medida que ele ia se fechando, algo dentro dele ia acontecendo. A aranha veio e fez uma teia em torno do algodoeiro para que ele ficasse protegido. E as pessoas tinham medo da aranha, então não tocavam no algodoeiro com medo de que alguma aranha estivesse ali. O algodoeiro teve tempo para se refazer. Mas logo veio a chuva. Veio a chuva e bateu no algodoeiro, ficou batendo. E o algodoeiro se retraiu de novo. Mas só que aí a transformação que estava acontecendo já dentro dele começou a folhar de dentro para fora. Então o algodoeiro começou a produzir, a construir folhas. Depois veio o orvalho. O orvalho bateu no algodoeiro, bateu, quase congelou o algodoeiro, porque era noite. O algodoeiro quase desistiu, mas não. Ele se transformou de novo e produziu flores, produziu sementes. Então disseram, vamos tentar mais uma vez. Então mandaram o sol para o algodoeiro, para atacar o algodoeiro. E o sol começou a queimar o algodoeiro. Mas ao invés dele se retrair mais ainda, o algodoeiro, com aquele calor que fazia,
ele começou a se abrir. E quando ele começou a se abrir, a fibra que a gente conhece estava lá dentro. A fibra da qual se faz algodão estava lá dentro. Os Itan, eles sempre nos dizem sobre possíveis. Não tem um Itan. Não existe um Itan que fale sobre fim do mundo. Mesmo quando a coisa aparece, quando a morte está ali, quando algo acontece, quando o precipício, quando o abismo está ali, algo acontece na história, na narrativa, que nos sensibiliza, que nos retoma, que nos retorna a nós mesmos, que nos assenta a mente nos nossos territórios interiores, nos nossos territórios coletivos. O Itan nos aponta caminhos para que a gente não caminhe para o abismo, não caminhe para o fim do mundo. Não existe Itan. Não existe Itan, mesmo aqueles que falam sobre Iku, a morte, que aponte para a destruição, para o apocalipse. Porque o nosso contrato, o nosso contato, o nosso acordo é com a vida. Todos os possíveis, assim como o algodão, durante a pandemia, nós fomos atacados por todos os possíveis e impossíveis nos nossos corpos, nas nossas sensações, nos nossos sentidos. Como a gente... Nossa, quantas chuvas, quantos orvalhos, não é? Quantos sóis, quantas agonias, não é? Quantas apartações, não é? Quantas coisas que já existiam entre nós foram levantadas, foram chacoalhadas ao longo do tempo da pandemia. Alguns botões de algodoeiro feneceram, como se diz no Itan também. Mas o algodoeiro continuou. Vocês, cultura e territorialidade, qual é o algodoeiro de vocês? Como vocês vêm cultivando o algodoeiro de vocês? Eu gosto muito de pensar na virtualidade e na ancestralidade como parceiras. Porque, na real, a gente do candomblé, a gente nunca teve medo de tecnologia, porque a gente tem Ogum, vamos lá. 5 minutos, Tatiana. Ah, meu Deus, 5 minutos. Perdão. Não, tudo bem. A gente nunca teve medo de tecnologia, porque a gente tem Ogum, né? Então, a virtualidade, ela está aqui, ó, pertinho para a gente. Eu gosto muito de pensar a virtualidade como ancestralidade. Quando você pensa na ancestralidade, ela não está aqui com você? Quando eu olho aqui na câmera, aqui, eu não sei quem está aí, mas eu sei que está aí. E do mesmo modo, a gente pensa na ancestralidade, a gente sabe que está aqui. Não tem cara, às vezes não tem cheiro, mas está aqui, está perto, está com a gente, está vivendo com a gente. Então, como é que nós, algodoeiros, nós conseguimos, sem medo da tecnologia, quem tinha acesso à tecnologia, ou nas suas tecnologias, conseguir se refazer? Quem não tinha acesso a este tipo de tecnologia aqui foi para outra. Voltou para as suas terras, voltou para o seu território de origem, para as suas casas, para as casas das suas famílias, não é? Nós estivemos mais atentos a quem estava dentro também. As denúncias vieram também a reboque, a atenção às mulheres, a atenção aos homens, tantas coisas. Eu sou uma pessoa que tendo a esperançar. Tem coisas, porque nada foi produzido durante a pandemia, as coisas já existiam. As maldades da humanidade já existiam antes da pandemia. A pandemia, ela lançou um holofote, lançou os holofotes. Aí, para terminar, eu acho que já está passando, deve ter passado mais 3 minutos. Queria falar rapidamente sobre um outro Itan, porque é preciso falar. Uma maneira de ser algodoeiro é falar. Eu quero falar de Alodê, quero falar do poder das mulheres. E Alodê era uma mulher
que foi consultar Ifá por conta da sua sorte. E foi dito a ela, Yalodê, a sua sorte ela vai ser dada no momento em que você falar e ouvir. Yalodê, então, quando saiu, foi ver a cidade. Foi ver a cidade e ela viu injustiças, ela viu pobreza, ela viu, não é, ela viu quem estava mais rico, e em frente ao que tinha de pobreza, ela viu o palácio de Obailá, do rei. E ali na frente, ela pegou um caixote, porque isso é a feira, e a feira é o lugar onde as mulheres falam. Ela subiu no caixote e começou a falar, começou a denunciar. Olha isso aqui não está certo, isso aqui não está certo, aquilo lá não está certo, e isso e aquilo, por que não sei o quê? E começou a juntar gente em torno dela. Algumas pessoas não concordavam, algumas pessoas concordavam, mas ela começou a juntar, as falas começaram a vir, os entendimentos do que se precisava fazer começaram a vir. Lá de dentro, isso causou um tanto burburinho que lá de dentro do palácio isso foi ouvido. O mensageiro foi lá dentro falar com o Obailá, olha, tem uma mulher lá fora, uma mulher falando que tem coisas erradas no seu reino. E o Obailá manda chamar Yalodê. Yalodê vai sem medo. Passa pelo portão, passa pelo portal e vai até em frente ao trono do rei de Obailá, que diz para ela falar, e ela fala tudo. E no final ele diz, Yalodê, muito obrigada por ter me dito tudo que eu não enxergava, tudo que eu não via. A partir de agora, você vai ser a minha intermediadora, para que nesse reino não haja injustiça. E quando uma injustiça aconteça, ela seja denunciada através da sua fala, porque tudo pode ser falado, tudo pode ser denunciado, tudo pode ser anunciado. Com uma colher de mel ou com uma colher de dendê. A escolha é nossa. Muito obrigada pela escuta. Daqui a pouco. Nós que agradecemos muitíssimo, Tatiana, pela sua fala, pela sua história. No chat, diversas pessoas emocionadas agradeceram a canção, agradeceram a sua história, agradeceram muito pela sua fala. Vamos convidar agora o nosso último participante da mesa, o professor Maurício Sodré. Também terá 15 minutos. Quando faltar 5, eu avisarei. E é isso. O senhor está mutado, professor. Foi. E agora? Agora funciona. Bom, eu me descrever, eu sou um homem negro, um negro pálido, como me descreveram uma vez na Fundação Ford. Estou com a camisa preta e tem um fundo de livros, tem óculos no rosto, cavanhaque e bigode. Eu não sabia direito o que falar, o que se tratava, a ideia dos possíveis, e aí eu preparei assim, alguma coisa que eu também perdi a noção do tempo, seria muito longo, eu não vou fazer isso. Eu vou usar os 15 minutos e começar alguma coisa aqui mesmo, assim, agora, pelo que eu vi. Primeiro, eu gostaria de contar uma história, uma historinha, seguindo os rumos já traçados aqui, principalmente pela Tatiana. A historinha, a primeira, é zen, é oriental. Na linha da via de Chuang Tzu e Lao Tse, é que está o mais velho, digamos, o mestre, o ancião, está na beira de um lago, com o mais jovem, discípulo dele, e ali tem um riozinho com peixes, um riacho com os peixes que estão nadando. E o mais velho diz assim para o mais jovem, olha, veja como os peixes estão felizes nadando. E o mais novo diz, olha, mestre, o senhor não é peixe? Como é que o senhor sabe que eles estão felizes? E ele diz, olha, se você não é eu, como é que você sabe que eu não sei que os peixes estão nadando felizes? Aí ele vai,
E é evidente, é uma construção de ensino, o que o mestre, claro, está querendo dizer é o seguinte, que ele viveu ou vive a vida inteira ao longo daquele lago, e que a tranquilidade do rio, que a felicidade dos peixes é ele próprio. Não há diferença, na verdade, radical, uma diferença apenas substancial entre ele e o peixe, entre ele e o rio. Naquele momento em que ele se sente feliz, ele é o peixe, ele é o rio também. É o que está um pouco por trás da fala dele. Mas essa fala, ao mesmo tempo, tem a ver com como é que se produz o saber. E a segunda história, a segunda historinha, essa historinha, essa outra não está em nenhum livro meu, que eu me lembro, essa dos peixes, acho que não. Mas a outra está nesse meu último livro, Pensar na Go, que é uma história, na verdade, rabínica, mas que eu já ouvi relativa a preto velho, a negro. O preto velho, o ancião negro, está passando uma pracinha do interior, andando com uma pequena trouxa nas costas, e o delegado de polícia que estava sentado na praça pergunta a ele: o senhor vai para onde? Está indo para onde? A questão da mobilidade do negro ali estava incomodando ele, aquele senhor. E ele disse: eu não sei. Ele respondeu: como não sabe? Está indo. Ele disse: mas eu estou dizendo que realmente eu não sei para onde é que eu vou. O delegado disse: sabe que você é um insolente? Pegou ele pelo braço, disse: eu vou lhe levar ali à cadeia. Levou até a cadeia, botou ele numa cela, disse assim, trancou, e disse: você vai passar a noite aí para você refletir melhor sobre como é que você responde. Aí, quando ele vai saindo, o preto velho diz: ele viu que eu disse ao senhor que eu não sabia para onde ia. Eu não sabia que ia terminar aqui na cadeia. Essas duas histórias, para mim, se juntam agora, porque a maneira de responder, a expectativa de resposta, a questão da certeza, uma contraria uma certeza, que não se pode falar com peixe. A outra contraria uma certeza que se você está andando, está caminhando, você está indo para um lugar, portanto, você sabe onde é que vai. Todas essas duas certezas pertencem à esfera dos conceitos. É um pensamento conceitual. Está aí. Então, quando eu pensei aqui, depois de desistir, de falar sobre os possíveis, aí eu consultei a programação do evento, que se caracteriza por uma diversidade de temas, e achei que eu poderia dar uma resposta particular, a resposta minha, à questão de há outro pensamento social possível. Existe um outro pensamento, uma outra perspectiva, além do mainstream, digamos, sociológico, antropológico, psicológico. Então, a palestra que eu tinha imaginado e pensado era a demonstração de uma outra perspectiva sociológica, mas eu vi que não é possível. Mas eu gostaria ainda assim de voltar a isso e para mostrar que um outro pensamento social possível começa relativizando algumas noções. E eu senti a necessidade de relativizar noções tidas como sólidas, conceituais, quando eu me debruço sobre uma questão que está no centro das minhas preocupações, que é o racismo. Por que esse investimento contra o conceito, que é disso que eu trabalho, disso que vivo e disso costumo fazer os meus livros? Mas o que é que eu estou pensando metodologicamente que começa desconfiando o conceito, como essas duas histórias levam a desconfiar? A história do rio e a história do velho. É que um conceito, e aí eu cito Spinoza agora, um conceito que não se articula com uma verdade afetiva não vale nada. Ou seja, conceito que não se articula com afeto não vale nada.
E essa formulação, portanto, para mim, ela flutua um pouco como uma baliza num mar de incerteza quando você busca terra firme para escapar a esse renitente mal-estar civilizatório chamado racismo. Quer dizer, e a incerteza, primeiro, sinaliza para o fato de que a vasta argumentação antirracista, toda a vasta teoria de que a Aline Pachamama falou aqui, disse: eu prefiro falar diretamente de terra. Eu entendi perfeitamente o que ela disse. Toda essa vasta argumentação antirracista oscila entre meta-explicações econômicas, grandes explicações do mundo, ou explicações inerentes ao republicanismo ocidental, como, por exemplo, as explicações francesas, e enquanto que o conceito de desigualdade econômico-social tenta responder pelo preconceito étnico-racial, faz a prova de conceito com estatísticas, com dados que podem até servir na luta antirracista, mas não se sabe realmente que enigma é esse na constelação civilizatória. O que é isso que resiste à tecnologia, resiste ao progresso, resiste à consciência esclarecida e está trafegando cada vez mais forte no século que estamos vivendo, que é o racismo. Portanto, o que filosoficamente me interessa dessa questão, que me parece estar na raiz subterrânea da decadência do pensamento crítico. Quer dizer, o pensamento crítico, sociológico, antropológico, filosófico, não dá conta dessa questão existencial profunda e esse mal-estar civilizatório. Portanto, quando nós encaramos o racismo, nós nos debruçamos sobre ele, tudo que parecia sólido, como diz Marx, manifesto, aí realmente se desmancha no ar. Quer dizer, depois de décadas de esforços acadêmicos, fica difícil abandonar a impressão de que a terra firme conceitual das epistemes hegemônicas, se não é a ilha de um náufrago, pode ser uma outra ilha, a ilha voadora, uma ilha que está nas viagens de Gulliver, quando Gulliver chega a uma ilha que voa tecnologicamente, uma ilha fantástica, porque ela é sustentada tecnologicamente nos ares, ela voa. E essa ilha se chama Laputa, chama-se Laputa, essa ilha. Aí você pergunta, o que é que significa Laputa? Significa isso mesmo, quando você separa a primeira sílaba do resto, Laputa, porque é como o autor do Gulliver, Jonathan Swift, chama a razão. E ele chama a razão de puta na trilha de Lutero, que tinha chamado a razão, se alemão, der Vernunft, diese Hure. Lutero, o Lutero do protestantismo, significa, em alemão, a razão, essa puta. Ele queria, com isso, Swift, ironizar os sábios da ilha que voavam na aplicação dos vastos conhecimentos científicos dele, mas eram incapazes de entender o próximo. E ele diz, essa razão daí, que serve a qualquer coisa, é sem verdade afetiva, ela é puramente racional, ela faz a ilha voar, mas ela, exatamente por se prestar e se vender, ela merece ser chamada, isso que Lutero chamou de Hure, a razão, essa puta. 5 minutos, professor Luiz. 5 minutos. Então, a minha abordagem, digamos, conceitual, filosófica, contempla isso que eu chamei no livro de Pensar na Go, que é, para mim, um reencontro afetivo
e um reencontro nativo com a questão socrático-platônica, que é a questão: como é que nós devemos viver? Quais são as bases de nossa sociabilidade? Quando eu digo, eu penso na Go, eu estou convocando instâncias éticas, políticas, históricas, ontológicas e cosmológicas. Quer dizer, eu estou convocando um vai-vem fluido entre o sensível e a razão. E isso parece causar uma versão teórica enorme à sociologia positivista ou à mentalidade estritamente disciplinar das ciências sociais, o simples apelo a caminho dos pensamentos, que são taxados, por exemplo, lá em países que falam espanhol, de pré-hispânicos, que é outro modo de dizer pré-europeus. Esses pensamentos que são inerentes a povos tradicionais, como indígenas, africanos e asiáticos. Então, é habitual, eu tenho ainda 2 minutos, pelos meus cálculos, é habitual você encontrar na crítica sociológica convencional, principalmente escrita em espanhol, na crítica ao emergente pensamento descolonial, eu estranho muito a expressão decolonial, para mim é descolonial. A afirmação, por exemplo, eu li recentemente num livro de sociologia argentino, não somos indígenas. Ele diz, olha, se ele, sociólogo, falando, se eu não sou indígena, universal é, para mim, o ponto de partida de qualquer enunciação crítica. O contrário seria você retornar a epistemes populistas. No entanto, vejam só, e aí termino, como a prática, a realidade das lutas sociais diz o contrário disso. Você olha para o Chile hoje e sabe que está sendo feita uma Constituição. Existe uma Constituinte preparando a nova Constituição para reescrever a Constituição totalitária de Pinochet. Quem é que preside essa Constituinte? É uma mulher indígena, mapuche. É a primeira vez na história do Chile. De onde é que veio isso? É uma mulher mapuche que preside a Constituinte, encarregada da elaboração de uma nova carta. Ou seja, a questão étnica, que estava secundária diante daquele universal científico, foi avaliada como crucial nos trâmites práticos, afetivos, sociopolíticas de uma nova Constituição destinada a reescrever as linhas da violência ditatorial de um passado ainda próximo. Então, eu indo para dizer que o pensamento social possível neste século que estamos vivendo é um pensamento que começa de desconfiança dos conceitos estabelecidos pelo pensamento social europeu. É o primeiro passo. Não quer dizer rejeitá-lo. Não é isso. Não quer dizer rejeitá-lo. Quer dizer revê-lo, redescrevê-lo. Portanto, o pensamento social novo é um pensamento de redescrição do mundo à luz de mãos dadas, no caso do Brasil, entre negros, índios, indígenas, povos tradicionais, povos ribeirinhos, mulheres, caboclos, sertanejos. É uma ecologia, como falou Boaventura dos Santos, dos saberes, onde os saberes da diversidade se dão as mãos. É isso que vai, digamos, moldar, pautar um novo pensamento social possível. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos, professor Muniz, pela sua fala tão incrível, assim, todo mundo no chat também, mais uma vez agradecendo, pedindo, até para que a gente pudesse estender, né? Mas, infelizmente, a gente tem o nosso horário a cumprir hoje. Eu também tenho. Então, a gente vai, antes da gente passar, né, para o encerramento, vamos pontuar algumas coisas. E
Eu acho muito interessante a forma como a gente montou a mesa, né, essa mesa de abertura, pensando exatamente nessa questão toda das articulações de possíveis, de trabalhar com as possibilidades, de cada um tentando fazer o seu melhor, né, no meio dessa pandemia. Esse já não é o nosso primeiro, não é o segundo, não é o terceiro evento online que a gente faz, né? Acho que todo mundo aqui, todas as pessoas que estão aqui presentes, né, passam muito por isso, e é muito interessante observar como que todas as falas vão se costurando, vão se misturando, né? Todas as falas de vocês três têm coisas interessantíssimas, assim, foi um momento riquíssimo para todas as pessoas aqui, né, que ouviram, que tiveram o privilégio de participar dessa abertura, na questão do que a Aline fala sobre o formato hierárquico da academia, né, na nossa turma a gente tem diversas pessoas que estão realmente tentando buscar melhorar isso, mudar dentro de suas pesquisas, fazer uma pesquisa que não seja do formato engessado da academia, a própria montagem desse evento que a gente está fazendo, a gente quer tentar fazer uma coisa que aproxime mais as pessoas, né, que dê voz às pessoas que precisam falar, que são silenciadas por tanto tempo, né, e eu achei muito interessante isso que a Aline foi falando, né, do quanto que os pesquisadores se aproximam dos povos originários e vão e estudam e pesquisam, mas vocês acabam não tendo a voz para vocês conseguirem, precisa do doutorado, do mestrado para chegar na academia, né, a todas essas questões que são hierárquicas dentro desse âmbito acadêmico, e isso é muito necessário, é cada vez mais necessário, né, que a voz seja de vocês, que vocês falem, que mostrem, e que fala, costura muito com o que a Tatiana fala, da persistência, dessa importância, tudo que a gente viveu na pandemia, né, tantas pessoas que confinadas tiveram diversas questões de problemas e violências, e cada um de nós tentando fazer o seu melhor, tentando fazer o seu possível, né, dentro desse momento pandêmico, e tendo tantas dificuldades, né? E ao mesmo tempo também a questão da fala da Aline, que vai direto no que o Muniz falou sobre o conceito que não articula com afeto não vale, né? A gente tem tantos afetos, a gente tenta sempre se aproximar apesar dessa distância, a gente tem os afetos nas pesquisas, a gente tem pesquisas que falam sobre afeto, e isso é uma coisa extremamente importante, cada vez mais, de se ocupar, né, esse espaço acadêmico, dando voz a todas as pessoas que precisam falar, colocando afeto dentro da academia, tirando essas hierarquias e esses locais que acabam sendo engessados, e é extremamente importante a fala de vocês três, foi maravilhosa, eu agradeço profundamente em nome de todas as pessoas que organizam, né, o evento, em nome de toda a turma, queria agradecer muito pelas falas e pelas pontuações de todos, e agora eu passo a palavra para a Ruth. Na verdade, eu não vou me estender, acho que a Luísa deu conta. Eu só vou agradecer assim, mais direcionalmente, primeiro, por a Aline ter sido, com certeza, uma semeadora de girassol para a gente aqui hoje. Você foi generosa ao abrir a sua biblioteca coletiva original, feliz. E você nos alimentou em meio a esse impossível que está sendo. Inclusive, está sendo impossível não me emocionar. Você falou de possibilidades de ousadia, você falou de lucidez, de constâncias. E você está falando como primeira pessoa da Terra. Então, você conhece primeiro mais do que qualquer outra possibilidade de ser nessa Terra. Me emociona muito quando você nos sinaliza que quantas pandemias não passaram certos grupos. E isso pode ser metáfora para um monte de coisa. Quantas pessoas não estão em enclausuramento, sejam eles dentro das suas identidades, dentro dos seus espaços de ocupação. Tatiana muito sabiamente lembrou das mulheres de enclausuramento dentro de relacionamentos que não as permitem ser quem são. Então, eu acho que você sinaliza para a gente, e principalmente, você falou do povo originário, assim. Então, isso é uma chamada... Eu te peço desculpas e te agradeço ao mesmo tempo, porque isso é uma chamada de atenção.
É muito. Vou pegar agora o gancho com a Tatiana, é muito fácil, aspas, que não é, que eu já vou chegar lá, falar. Mas o que é que a gente compõe junto, enquanto aldeia, enquanto todas as crianças são responsabilidade de mim, independente se elas são nascidas de mim ou não, porque eu sou já ancestral delas e elas são ancestral de alguém. Para a Tatiana, assim, foi realmente um acalanto o início da sua fala. Agradeço a você por ter sinalizado a nossa preocupação quando o Muniz foi internado. Te agradeço por ter falado diretamente a Aline por conta disso. Anotei um monte de coisa aqui. Acho que o que está ressoando aqui no meu caderno é qual é o nosso algodoeiro enquanto turno. Acho que a gente já começou a entender o que é, mas enquanto pessoa que está usando uma tecnologia de espelho, e é um certo espelho, um determinado espelho, ele tem uma dona, é a dona do mel, fico muito feliz em ouvir você trazendo essa virtualidade, essa tecnologia que é sancófica, que a gente olha para trás para ver para frente. E, professor Muniz, assim, novamente, assim, a sua disponibilidade por dar aulas, não que as meninas não tenham dado, mas dar essa aula para a gente. E falar uma coisa que, vou usar agora um academiquez, que a gente não gosta muito na turma, mas a gente acaba usando, né, que nos é caro a sua fala, que um conceito que não se articula com realidade afetiva não vale de nada. Falo em nome de uma turma que, como eu disse, tem 24 pessoas, 20 mulheres, 10 pessoas negras. Nossas pesquisas se articulam com as intersecções, principalmente de racismo com outras coisas, principalmente com gênero e outras coisas, principalmente gênero e raça. Então, ouvir o senhor falar que a gente precisa... O nosso exercício, talvez hoje... Acho que essa coisa de quem pode falar de possíveis não foi para uma resposta, foi só uma provocação para ver o que saiu. O senhor nos deixa só esse atento, só esse exercício de desconfiar e de reescrever, ou como a Tatiana falou, de ouvir falar, ou como a Aline falou, desse coletivo. Muito obrigada a todas as falas, a gente está muito emocionada, eu estou dando aquela segurada, porque eu acho que é esse tipo de academia possível que eu quero como possibilidade, assim. Que a gente construa com várias vozes que já se tem, que não precisa de ninguém para legitimar, o que elas precisam é circular, e acho que foi a nossa proposta hoje. Muito, muito, muito obrigada. E não sei se, Luísa, já posso... o que a gente faz? A gente abre para as considerações, depois eu volto para avisar de amanhã, é isso? Isso, a gente vai abrir Então, tá bom. agora Desculpa para cada atropelar. um de vocês fazer uma consideração final rápida e, enfim, falar alguma coisa que vocês gostariam de falar. Primeiramente, a Aline, a tia Mamãe, vai falar e fazer um canto para a gente também. Depois o Muniz fala e, por último, a Tatiana vai falar e tocar mais uma música para a gente, por favor. E só reforçar, nesse momento, um agradecimento especial ao Leonardo, nosso intérprete. Nós tivemos no chat elogios pela sua interpretação em Libras e agradecemos muito pelo seu trabalho. Aline, por favor. Você está mutada ainda, Aline. É o som do Rio que vocês têm que ouvir depois. Mandei um vídeo para a Ana Carla. Eu gostaria que vocês assistissem, porque era bom vocês verem o coração da Mantiqueira, né? E antes que eu esqueça, eu quero agradecer a Ana Lúcia N. Eu já participei do grupo de vocês, já visitei a universidade, e ela que me trouxe, né, para esse espaço, e nesse momento a Ana Carla. Então, tal como as crianças entram lá no espaço e elas se encantam, conversam, semeiam, desenham, vocês também têm uma tarefa, né? Vocês não achavam que ia ser assim tão simples, um encontro que começa e termina. Esse encontro não terminou. Vocês fazem parte de um grupo que discute territorialidade. Eu estou aqui na Mantiqueira tendo que provar que meu povo existe. Peço que vocês se envolvam nesse projeto. Lá na minha bio, né, nessa coisinha aí, Instagram, que as pessoas entram, né, que eu ainda tenho dificuldade, eu prefiro ir para o Rio todo dia. Por isso que eu mandei
um vídeo mostrando qual é a minha realidade, né? De qual diálogo eu estou falando, de qual terra. Tem essa tarefa, eu acho que vocês precisam conhecer esse projeto de reparação histórica e territorial, linguística e cultural. Lá no link tem para vocês conhecerem melhor, porque eu só tenho 5 minutinhos, agora eu tenho 4. Outra tarefa, não chame mais de índio. Você já sabe que nós somos povos originários, somos 305 povos, somos 275 línguas. Índio é o nome que a colonização impôs, como a América foi o nome que a colonização impôs. Como a gente achar que está aqui no mundo para dominar, nós não viemos para dominar nada. Os nossos parentes não humanos já estavam aqui. E o canto, Ana, eu fiz lá no Rio, são 2 cantos, tá? Um na língua puri, que a tradução dele é basicamente a floresta está aqui, e ela cura a mim, a você. E outro canto que eu fiz numa necessidade agora de compartilhar com vocês, ele é um canto que foi, enraizei meus pés naquele barro entre o rio, né, e a terra, e fiquei um tempo essa semana lá para poder curar, porque o que nos falta é se deixar parir pela Mãe Terra, porque essa lucidez, esse afeto, esse aprendizado, só quem nos dá é a Mãe Terra. E a nossa consciência de que nós não somos os seres mais inteligentes desse plano, que a Mãe Terra é um sistema inteligente, afetivo, amoroso, que vive nos dando uma segunda chance. O maracá não é chocalho, é um instrumento que traz a floresta aonde quer que estejamos. Aqui tem semente. Sicoré, não há ninguém. Adie. Tatiana Tchatê, minha gratidão profunda por você me curar com a sua fala tão amável e tão enraizada. Você já cantou essa música comigo. Sicoré, bom anindonde. Adie. Adie. Sicoré, bom anindonde. Adie, 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 adie. No útero da mãe eu estou, no útero da mãe eu estou, no útero da mãe eu estou, acolhida no amor, lelaia, laia, laia, lera, leraia, lera, lera, la, la, lera, 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 leraia. Lera, la, la, leraia, lera, leraia, lera, lera, la, la, lera, lera, lera. Parida pela mãe eu estou, parida pela mãe eu estou, parida pela mãe eu estou, acolhida no amor, lerarara, leraia, lera, leraia, lera, lera, la, la, lera, 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 lerara. Tutê, boa luz. Muito, muito obrigada, Aline. Professor Muniz, por favor. Você está mutado. Não, eu falei, adorei ouvir o canto,
A música realmente é de onde o real surge. A minha música, o que ela produz é um real novo, é um real diferente. Eu gostei muito de estar presente aqui essa noite, porque alguma coisa se produziu que nós formamos uma pequena banda, uma pequena orquestra, as falas se encadearam. Então, eu vou dormir bem hoje com a fala de vocês. Foi tudo muito bonito, tudo muito bom e tudo muito útil, não apenas bonito, no sentido puramente estético. Houve estesia mais do que estético. Então, eu agradeço o convite e agradeço a fala de todas, desde a Ruth, que falou lindamente, eu fiquei comovido, a Tatiana, a Aline Pachamama, a Luísa Carvalho. Muito obrigado. Boa noite. Muitíssimo obrigada, professor. Foi incrível ter você aqui com a gente hoje. E para nosso encerramento, vou chamar a Tatiana, por favor. Vamos lá. Obrigada por tudo, gente. Muito obrigada e até a curva ali, até a beira da estrada, até a beira da encruzilhada. A gente se encontra lá. O lua me moou, babá o lufão o lofim, o lua me moou, com a cheque o mampacu, iku urere o arami fuadie e paoro Awakokorico, Bauni, Laurida, Benabé, Icué, Urereu, Arami, Fumadie, Epauru. A gente canta essa canção nas águas de Oxalá, quando a gente caminha para o rio, para a gente buscar a água, para nos lavarmos, para lavarmos a nossa terra, o nosso terreiro, nosso lugar de encontro, de comunidade, para a gente fortalecer os nossos laços. E a emanação, que é a vibração dessa canção, nutra os laços de vocês, água na rua sempre, para fecundar a terra. Um beijo enorme, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Só queria lembrar agora, desculpa até interromper, estou realmente emocionada, então se eu demorar mais um pouquinho eu vou chorar. Então, quero só lembrar que a jornada começou hoje com esse, como me disseram aqui na conversa, esse banquete. Então, que a nossa cabeça se alimente, que a gente se nutra e que amanhã a gente esteja aqui a partir das 19 horas para começar a exposição das pesquisas do PP Cult. A gente começa amanhã com a mesa Políticas, Processos, Planos e Gestão para Possíveis. A gente vai ter 6 pesquisas realizadas por discentes dessa turma de 2020, mas antes a gente vai receber uma convidada que é a egressa do programa, e vale dizer que uma demarcação política, que é a primeira travesti a receber titulação de mestra pelo PP Cult, que é o Escla Vasconcelos. Então, assim, amanhã, além de conversar um pouco com vocês sobre o que a gente está produzindo, além da jornada, a gente vai mostrar para vocês um pouco do que a gente está escrevendo, construindo, e a Escla vai falar. A gente sugere que vocês acompanhem a programação da jornada pelo Instagram, que é o @ppcult semana 2021. E, novamente, para quem acompanhou até agora, nosso muitíssimo obrigada. Se vacinem, usem máscara. Fiquem bem. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigada, mesa. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.